E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito de radiciação, um assunto bem importante da matemática básica, que tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de matemática. Um grande abraço a todos. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então agora vamos falar um pouquinho a respeito de radiciação. Bom, antes de mais nada, a adição ela tem uma operação inversa, que é a subtração, né? A multiplicação tem uma operação inversa, que é a divisão. A potenciação ela tem duas operações inversas. Uma é a radiciação e a outra é a logaritmação. Então, a radiciação nada mais é do que uma das operações inversas da potenciação. Só para a gente poder se situar aí, certo? Bom, como é que a gente vai definir formalmente a radiciação? A gente faz assim, ó. A raiz enésima de um número real A é igual a um número real B se e somente se B elevado a n for igual a A. Ou seja, simbolicamente a gente tem isso aqui, ó. A raiz enésima de A é igual a B se somente se o B elevado a n for igual a A. Complicado, né, isso aí? Vamos tentar fazer com exemplos numéricos que fica mais fácil da gente entender, né? Por exemplo, se a gente estiver diante de uma situação assim, ó, eu quero calcular a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada não tem nada aqui, tá, pessoal? Quando não tem nada aqui, significa que é raiz quadrada. Qual que vai ser a pergunta que a gente vai fazer para resolver essa situação? Bom, a raiz quadrada de 25 vai ser aquele número que elevado ao quadrado produz 25. Ah, então quer dizer que a raiz quadrada de 25 é 5, né? Pois 5 ao quadrado é igual a 25. Exatamente isso. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 é aquele número que elevado ao quadrado dá 25. Mais um exemplozinho. Por exemplo, a raiz cúbica de 8. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer para resolver a raiz cúbica de 8? Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? Esse número é o 2, né? Então, a raiz cúbica de 8 é 2, por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Entendi. Mais uma. Por exemplo, a raiz quarta de, por exemplo, 81. Qual que é o número que é elevado a 4 dá 81? É o 3. Então, a raiz quarta de 81 é 3 por quê? Porque 3 é aquele número que é elevado a 4 dá 81. Então, seria isso. Ok? Então, de maneira geral, ó, se a gente está diante de uma raiz enésima de A, a gente fala, ó, a raiz enésima de A vai ser um número B. Mas que número B que é esse? É aquele número que elevado ao N vai dar exatamente o A. Ok? Bom, quais são os elementos importantes que a gente tem nesse contexto aqui? Ó? Bom, primeiro, isso aqui é esse símbolo que a gente chama de radical. Esse nzinho a gente chama de índice da raiz, lembrando que quando a raiz for de índice 2, ou seja, raiz quadrada, a gente não precisa colocar esse n. Esse númerozinho que fica dentro da raiz aqui a gente chama de radicando. E o resultado dessa operação, que no caso é o b, vai ser a raiz. Ok? Beleza. Existe uma restrição importante aqui. Ó. Primeira restrição importante. Se esse número n aqui, ó, se esse índice n for um número ímpar, ou seja, se a gente estiver diante de uma raiz de índice 3, índice 5, índice 7, assim por diante, então tanto o a quanto o b, eles serão números reais quaisquer. Eles podem ser quaisquer números reais. Isso quer dizer, por exemplo, que a gente poderia calcular assim também, ó. Você tem lá a raiz cúbica, por exemplo, de menos 8. Será que a gente consegue calcular esse valor? Sim. Qual que é a raiz cúbica de menos 8? É aquele número que é elevado ao cubo dá menos 8. Qual que é o número que é elevado ao cubo dá menos 8? Menos 2. Então, por que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2? Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Então, quando esse nzinho aqui ó, for ímpar, está liberado. Tanto o número A quanto o número B, ele pode ser positivo, pode ser negativo, não tem problema algum. O problema é quando esse índice aqui for par. Ou seja, quando a gente estiver diante de uma raiz de índice 2, índice 4, índice 6.
Se esse n aqui for um número par, tanto o a, que é o número que está dentro da raiz, quanto é o b, que é o resultado da operação, eles nunca serão negativos. Nunca, 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 tá? Então essa restrição é muito importante. Quando esse n aqui ó, for um número par, nem o a, nem o b serão números negativos. Quer ver? Por exemplo, se a gente quisesse calcular, por exemplo, a raiz quadrada de menos 25, qual que é a perguntinha que a gente teria que fazer? Qual que é o número que é elevado ao quadrado dá menos 25? A gente não vai conseguir encontrar. Então, quando a raiz for de índice par, não existe nenhum número que é elevado ao quadrado dê menos 25. Então, a gente fala que isso aqui ó, não existe nos reais. Então, o nosso a, que é o númerozinho que está dentro da raiz aqui, o radicando, ele não pode ser negativo. Outra situação também que a gente consegue resolver com essa restrição. Às vezes a gente fica com muita dúvida, por exemplo, a raiz de 25 é 5 ou mais ou menos 5? Gente, a raiz de 25 é 5. Não tem nada de mais ou menos 5, tá? Simplesmente 5. Porque olha só, o índice aqui não é par, então, que é 2 no caso, tanto o radicando, que é o A, quanto a raiz, que é o nosso B, eles nunca serão negativos, ok? Então, raiz quadrada de 25, esquece. Esse mais ou menos 5 não existe, tá? Propriedades envolvendo raízes. Então, ó, dados os números reais positivos, A e B, a gente tem um número natural não nulo, N, a gente vai ter as seguintes propriedades. Primeiro, produto de radicais de mesmo índice. Olha só que interessante isso aqui, ó. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Perceba que a gente está fazendo o produto de duas raízes que têm o mesmo índice. A gente consegue fazer esse produto? Sim. A gente pode colocar uma raiz só para o produto dos radicandos. Ó. Tá vendo? Por exemplo, ó, dá para fazer raiz cúbica de 6 vezes a raiz cúbica de 5? Com certeza. Isso é igual a raiz cúbica de 6 vezes 5. Ou seja, isso aqui é a raiz cúbica de 30. Perfeitamente possível. Ok? Divisão de radicais de mesmo índice. Bom, tudo que vale para o produto também vai valer para a divisão, né, pessoal? Olha só aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Tá vendo? A gente tem duas raízes sendo divididas com o mesmo índice. Dá para fazer o mesmo esquema que a gente fez no produto? Sim, a gente consegue colocar uma raiz só que vale tanto para o A quanto para o B, tá vendo? Então, a raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é o mesmo que raiz enésima de A sobre B. Olha lá o B no denominador, ó, não pode ser zero, ok? Por exemplo, ó, se a gente tivesse uma situação assim, ó, raiz quarta de, por exemplo, 20, dividido por raiz quarta de 5, por exemplo. A gente conseguiria colocar tudo numa raiz só? Sim. Isso seria raiz quarta de 20 sobre 5, ou seja, seria raiz quarta de 4. Entendeu? Olha só que legal. Radical de um radical. Como que é isso? Ó, quando a gente tiver uma raiz dentro da outra, tá vendo? Raiz de raiz, ou seja, um radical de um radical. O que a gente faz para resolver quando a gente tem uma raiz dentro de uma raiz? A gente pode substituir as duas raízes por uma só, e aí a gente vai multiplicar os índices, tá vendo? A gente está multiplicando m por n aqui, ó. Por exemplo, se a gente tiver assim, ó, raiz cúbica, raiz quarta de, por exemplo, 10, tá vendo? Uma raiz dentro da outra. A gente consegue substituir por uma só, e aí essa raiz única vai ter o índice, que é o produto dos índices, ó. Isso então vai dar raiz 12ª de 10. Olha só. Beleza? Simplificação do expoente do radicando com o índice do radical. Isso aqui a gente usa pra caramba também, olha só. Imagine que a gente tem uma raiz e olha para o expoente do radicando, que é m vezes p, e olha para o índice da raiz, que é n vezes p. Tá vendo que esse p aqui é um fator comum? Ele está tanto no expoente do radicando quanto no índice da raiz. A gente pode fazer o que com esse fator comum? A gente pode simplificar ele aqui, ó. Tá vendo? Então, a hora que a gente simplificar, olha só o que vai acontecer. Ó. Vai dar raiz enésima de A elevado a m. Ok? Por exemplo, imagine que a gente tem isso aqui, ó. Raiz sexta de 4 elevado a 9. Ó, o 6 e o 9, a gente tem algum fator comum que está no 6 e no 9? Sim, né? Os dois são múltiplos de 3, né? Então a gente pode simplificar esse número aqui por 3, ó. Ele vai ficar 2. E a gente pode simplificar esse número aqui por 3. Ele fica 3. Então o resultado disso é raiz quadrada, quando é 2 não precisa colocar, de 4 elevado ao cubo.
Entendeu? Então a gente sempre pode simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando. Propriedade boa. Potência de expoente racional. Olha, todas as vezes que a gente tiver uma potência, ó, a elevado a m sobre n, tá vendo? Isso aqui é uma fraçãozinha. Todas as vezes que a gente tiver uma potência de expoente racional, ou seja, uma fração, a gente pode transformar isso aqui numa raiz. Ó, observe que o denominador dessa fração vai virar o índice e o numerador vai virar esse expoente aqui, ó. Que a gente, inclusive, se quiser, pode mandar ele lá para dentro, tá vendo? Entendeu? Então, ó, todas as vezes que a gente tiver uma potência de expoente racional ou expoente fracionário, a gente pode transformar essa potência numa raiz. Quer ver, por exemplo, ó, 6 elevado a 3 quintos, por exemplo. Isso daqui seria a mesma coisa de quê? Raiz, o 6 fica lá dentro, ó, o 5 vem para cá, e aí o 3 vai virar expoente. E aí, você pode também pegar esse 3 e jogar ele lá para dentro da raiz. Ó. Então, essas três coisas aqui são válidas. Ok? Potência de expoente fracionário ou racional. Bom, outra situação também que a gente tem é o seguinte. Vamos supor que, numa determinada situação, eu precise pegar esse número k e colocar ele dentro dessa raiz aqui. Ó. O que a gente poderia fazer para pegar esse número k e colocar ele dentro dessa raiz? Bom, se a gente quer pegar esse k e colocar ele dentro dessa raiz, basta pegar esse k e elevar exatamente o k ao índice da raiz. Em algumas situações a gente faz isso, em alguns exercícios, tá, pessoal? Então, por exemplo, imagine que você tem essa situação aqui. Ó. Você tem aqui um 2, e aí você está com a raiz cúbica de 5, por exemplo. E aí eu quero pegar esse 2 e quero colocar esse 2 dentro dessa raiz. O que a gente tem que fazer? Bom, a raiz não é cúbica, então a gente pode fazer assim, ó. Raiz cúbica. Se eu quero pegar o 2 e quero colocar ele dentro da raiz, eu elevo ele ao cubo. E aí o 5 que já estava lá, continua. Certo? Essa é uma propriedadezinha que a gente pode usar. Legal. Vamos dar uma praticada? Bom, então, o primeiro exercício que a gente vai fazer envolve uma simplificação de expressão que tem várias raízes, né? Então, a gente quer simplificar essa expressão. Bom, simplificar essa expressão seria tentar escrever essa expressão aqui sem as raízes. Então, vamos nessa. Como é que seria o esquema? Ó, a gente tem aqui 9 vezes 10 a menos 6. Por enquanto, eu não vou mexer nessa. Aqui a gente tem um número decimal. Eu prefiro pegar esse número decimal e colocar na forma de potência, assim, ó. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou reescrever assim, ó. 49 vezes 10 elevado a quanto? Ó, eu vou pegar essa vírgula e vou colocar lá depois do 9, ó. Vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, 49 vezes 10 a menos 4, certo? Essa próxima raiz aqui, eu vou pegar essa vírgula e colocar depois do 5. Então, vai ficar assim, ó, 25 vezes 10. Agora, perceba uma coisa. A gente está aumentando aqui uma casa decimal aqui, né? Para compensar, a gente tem que subtrair 1 no expoente aqui do 10. Então, se eu aumentei uma casa decimal aqui, ó, para passar de 2,5 para 25, eu subtraio 1 aqui, ó. Então, tira 1 aqui, 10 ao quadrado. É o mesmo número, tá? 2,5 vezes 10 ao cubo e 25 vezes 10 ao quadrado é o mesmo número. A gente só está escrevendo de maneira diferente. Bom, agora você vai entender por que a gente fez isso. Porque agora, todos esses números que você está vendo aqui, ó, eles têm raízes exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 9. Qual que é o número que elevado ao quadrado dá 9? 3. Raiz quadrada de 10 a menos 6. Ó, esse 10 a menos 6, lembra que o índice aqui é 2, né? Esse 10 a menos 6, ele vai sair da raiz com o expoente simplificado. Então, divide para mim. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Ó. É assim que a gente simplifica. Vamos pegar essa. Raiz quadrada de 49. 7, né? É fácil. Agora, esse 10 a menos 4, ele vai sair da raiz com o expoente simplificado. Então, nós vamos pegar o menos 4 e dividir por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Beleza? Raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 10 ao quadrado, ó, esse 10 ao quadrado vai sair da raiz com o expoente simplificado. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. Agora vamos multiplicar aqui. Ó. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 5
21 vezes 5 dá 105, ok? Agora vamos multiplicar as potências de 10. Multiplicar a potência de 10 significa conservar a base e somar os expoentes. Então eu tenho aqui, ó, 10 a menos 3, 10 a menos 2 e 10 elevado a 1. Vamos somar os expoentes, ó. Menos 3 com menos 2, menos 5 mais 1, menos 4. Então a gente está com 105 vezes 10 a menos 4. Perceba que lá nas alternativas não tem essa potência de 10, então a gente vai ter que escrever isso aqui na forma de número decimal. O que significa 105 vezes 10 a menos 4? A gente vai pegar o 105, como o número é inteiro, significa que a vírgula dele está aqui, ó, depois do 5. Para a gente tirar essa potência aqui, a gente tem que pegar essa vírgula e andar 4 casas para a esquerda. Então vamos lá, ó, a vírgula está aqui, então nós vamos andar 1, 2, 3, a gente não tem que andar 4, então a gente acrescenta um 0. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aí a vírgula vai estar aqui, ó. Então, o número nosso é 0,0105, ou seja, letra E. Ok? Vou fazer mais uma. A gente tem agora que simplificar essa expressão A, que tem a soma de duas raízes, ó. A raiz quarta de 32, 3 vezes a raiz quarta de 1.250. Bom, como é que a gente faz isso? O 32 e o 1.250 são, obviamente, números diferentes, né? Se a gente não puder simplificar nada dessas raízes, a gente não poderia somar essas duas raízes. Vamos tentar ver se a gente consegue simplificar essas raízes. E como é que a gente faz para simplificar as raízes? Bom, a gente vai pegar primeiro o 32 e vamos fatorar esse 32 aqui, ó. A gente faz muito isso, né? 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, o 32, ele é 1, 2, 3, 4, 5. Ele é 2, ó, o 32 é 2 elevado a 5. Vamos deixar aqui, vamos fatorar o outro também. 1.250, vamos fatorar o 1.250? Ó, dá para dividir por 2, dá 625. Agora dá para dividir por 5, dá 125. Dá para a gente dividir de novo por 5, dá 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Então, o nosso 1.250, ele é 2 vezes 5 elevado a 1, 2, 3, 4. 5 elevado a 4. Legal. Então, a gente vai pegar isso aqui e substituir lá nas raízes e vamos ver o que que dá, né? Então, ó, raiz quarta. Ó, você está vendo que a raiz é quarta e o 32 é 2 à quinta? Então, eu posso escrever esse 2 à quinta assim, ó. Já que a raiz é quarta, eu posso escrever o 2 à quinta como sendo 2 à quarta vezes 2 elevado a 1, ok? Mais 3 vezes raiz quarta. 1.250 é 2 vezes 5 elevado a 4. Portanto, olha só o que vai acontecer. Tá vendo esse 2 à quarta aqui? A gente consegue tirar esse fator aqui da raiz e ele vai sair com o expoente simplificado. Então vai ficar 2, ó, ele vai sair da raiz. E ó, 2 elevado a quanto? Ó, 4 dividido por 4, 1. E aí o outro 2, esse outro fator 2, continua lá dentro. Ó. Mais 3 vezes. Perceba aqui que o 5 está à quarta, tá vendo? E a nossa raiz é quarta. Então a gente consegue tirar esse fator daqui, ó. E ele sai com o expoente simplificado. Então ele vai sair 5 elevado a 4 dividido por 4, 5 elevado a 1. E o outro 2 vai ficar lá dentro, ó. Raiz quarta de 2. Desenvolvendo isso aqui mais um pouquinho, a gente vai ter o seguinte. Esse primeiro número aqui, ó, ele é 2 raiz quarta de 2. Mais esse número aqui, ó, vai ser 15 raiz quarta de 2. Agora a gente vai conseguir somar, né? 2 raiz quarta de 2 com 15 raiz quarta de 2 dá 17 raiz quarta de 2. E isso está exatamente na letra A. Ok? Abraço, gente!